Rapaziada, chegou o dia. É hoje, hein? Vamos descobrir se a JBL vai conseguir conquistar o meu coração com a JBL Extreme 4. É isso aí, tô agressivo. Não é segredo pra ninguém por aqui que eu odeio a Extreme 3. Então tô ansioso pra descobrir esse modelo aqui juntinho com vocês, agarradinhos, ó, bem abraçados. Vem comigo. De cara aqui na caixa vocês já conseguem ver, ó, 24 horas de bateria, nunca, tá? Jamais. Versão do Bluetooth atualizada pra 5.3 do lado aqui, ó. A JBL já joga na sua cara que é um abraço aí pro Paribush, né? Pelo menos agora eu vou poder colocar essa questão à prova, se a gente vai conseguir conectar com outras caixas recentes da JBL ou não. Além do mais, aqui na parte de trás a gente também vai ter a precisão pro IP67, ou seja, 100% à prova d'água, o que não quer dizer que a caixa de som é um jet ski, tá? Tô cansado de falar isso aqui. Não joga o negócio na água, a não ser que você queira realmente perder seu dinheiro. Fazer isso daí é igual você querer testar se o airbag do seu carro funciona, tá? É idiota, não faça isso. Você entendeu, velho? Além do mais, esse novo modelo aqui também vai servir como power bank. E olha que coisa interessante aqui, beberes. 10 minutos de carga igual a 2 horas de som. Isso daqui sim parece ser um espetáculo. Tudo bem que esse daqui é o primeiro modelo da JBL que vem com as baterias removíveis, que eu já vou mostrar pra vocês aqui inclusive. Mas só o fato de você ter uma carga rápida aqui já tira meio que essa necessidade que você já deve ter aí na sua cabeça, né? Ah, vou comprar a JBL Extreme 4, já vou logo rapar outra bateria, porque eu sou um cara muito festeiro. Não, 10 minutinhos de carga, mais 2 horas de festa aí pra você terminar de beber sua cerveja. Maravilha. E dentre outras features que tem nesse modelo aqui, mas não colocaram na caixa, tá o fato dela agora ser ecolocalizável. Eu criei isso aqui na minha cabeça agora, tá? É porque o princípio é o mesmo. Essa caixa de som aqui, assim como outros modelos que a gente encontra, sei lá, marcas de luxo, tipo a Devialet, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Essas caixas de som tem microfones aqui na parte externa do modelo que vão meio que saber como que a caixa tá posicionada num determinado ambiente, se ela tá mais próxima de uma parede, se ela tá mais no meio de uma sala e por aí vai. E com essa tecnologia, a JBL promete melhorar muito o som da rapaziada. Enfim, já tem vários vídeos, inclusive, tá, que eu falei desse lançamento aqui. Então não custa nada a gente simplesmente ir direto pro unboxing. Tapa bem dado, gosto assim. Ai, que delícia! Aqui é mole, só adesivinho aqui na lateral. Rolou uma mudança na embalagem aqui, tá? Se eu não me engano, eles estão usando um material mais reciclável. Então, um monte de gente aqui feliz. Ó, temos aqui uma proteção diferente do que a gente tem visto aí na JBL, só não quer sair, né? Sempre uma luta nesse canal. Inacreditável. Bora, minha filha. Tá aí, ó. Já vamos olhar pra você. Fica aí. Tem mais uma caixa aqui embaixo. Aí, ó. Saiu. Foi. Vai pra lá. Quase quebrei o negócio aqui. É, tá bom. Vamos lá, vendo o conteúdo aqui extra. Temos aqui já o guia de início rápido pra você cagar. Além do mais, tá aqui a fonte. Ficou nada discreta, tá? Não podia ser um pouco menor, mas beleza, não vou reclamar muito não. Até porque eu não quero dar uma viajada também, tá? Esses carregadores maiores aqui, geralmente, são necessários pra você conseguir dar uma carga mais rápida, né? Eles entregam mais potência pro equipamento. E todo o material aqui realmente é reciclável, tá? Dá pra ver. Além do mais aqui, temos a nossa alça da JBL, característica e com uma textura nova, hein? Se eu não me engano, o modelo anterior já tinha aqui o JBL laranja, mas a textura mesmo, ó, o tecido tá todo renovado. Essa parte daqui também em metal, com um mosquetão aqui, né, pra você prender na caixa, o abridor de garrafa, que eu já tinha comentado com vocês desse lado aqui. E é isso, cara, os detalhezinhos bem legais. Colocaram um Extreme 4 aqui agora, ó, bem bacana, tá legal, bem bonito. E aqui a parte do adaptador de tomada, né, dependendo da região que você comprar, esse adaptador aqui vai ser diferente. Você vem aqui, ó, botou, encaixou, sucesso. Nice. Agora vamos lá pro que nos interessa, né? Tirar aqui essas proteções laterais e tá aqui. Olha que maravilha, cara. É muito bonita. Isso aí eu não tenho como negar mesmo, não. E eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não pego uma Extreme 3, cara, mas esse modelo aqui parece estar um pouco mais leve, hein? Pode ser só impressão minha, mas que eu tô sentindo a caixa um pouco mais leve, eu tô sentindo sim. E assim, eu não sei porque eu tô com a impressão de que essa caixa aqui, pessoalmente, tá mais bonita, cara. Nas imagens que a gente viu nos vídeos que eu postei aqui pra vocês anteriormente, dava a impressão de que ela parecia ser um pouco pequena, sei lá. E não, assim, na realidade, tá bem bonito mesmo, não tenho nada pra criticar nesse quesito, não. Até mesmo essa curva aqui pro pé, que no início me incomodou, porque, sei lá, parecia ser... Eu não sei explicar pra vocês, parecia estar muito em destaque. E não, tá bem legal, tá bem bacana. Aprovei. Aprovado. Começamos bem, hein? Pé direito aqui. Além do mais, aqui nas laterais, vocês conseguem ver, cara, que nessas borrachas aqui de proteção, tem uns detalhes em branco que fica tudo por dentro. É um pouco mais caprichado também. Aqui na parte de cima, todos
todos os botões que vocês já conhecem, com exceção do novo botão para conexão com outras caixas, né, que é esse daqui. Temos aqui também a entrada para você poder colocar a alça, que continua em metal, né? O LED de status da bateria, na parte aqui do pé eles substituíram aqueles traços que vocês já conhecem por essas duas borrachas aqui, tá? E já aviso logo, hein? Tá esquisita essa pegada aqui. Tô falando isso porque essa borracha, ela é encaixada e colada aqui dentro, sabe? Apesar de ser bem espessa, né? Deve ter pelo menos aqui uns 10 milímetros. Não tenho certeza se isso daqui vai aguentar muito tempo com um acordo, com um histórico, na verdade, né, da JBL. Vamos avaliar isso aí com o tempo, tá? Também não quero queimar a largada, não. Vamos ver. Além do mais, aqui vocês ainda conseguem ver as entradas para você desparafusar e trocar a bateria. E na parte de trás aqui, a única entrada que tem nesse modelo, que é a de carregador, tá? Entrada e saída também. Enfim, eu acho que essa parte aqui é que mais interessa a vocês, né, pessoal? Mas eu tenho que focar melhor nisso daí num dia futuro, porque eu quero comprar essa bateria e substituir essa situação, que vai ser bem melhor. Tô falando isso porque hoje a gente vai focar no som, já que neste canal é o ponto mais polêmico que tem, né? Vídeo histórico da irmã mais nova. E só antes da gente chegar lá, uma coisa muito importante é que esse modelo aqui ainda não está disponível no Brasil. E caso você queira adquirir a sua, você pode contar com o pessoal da Res Delaware. Para quem ainda não conhece neste canal, simplesmente é o seu endereço nos Estados Unidos. Para criar a sua conta de graça, tá? Já estão cansados de saber, primeiro link aqui na descrição e é menos de um minutinho. Tu vai poder fazer compra na Amazon, na Best Buy, na loja que você quiser, aonde tiver as melhores promoções. Aí é só você mandar lá pro seu endereço. Você vai poder armazenar esse produto por até 60 dias, não só esse produto, né? Como também vários outros produtos que você possa vir a adquirir. 60 dias gratuitamente, além do fato de que em Delaware você não paga imposto americano. Ai, que delícia! Pra quem não sabe, cada estado nos Estados Unidos tem uma taxação em cima de determinados produtos. E em Delaware a taxa simplesmente é zero. Vai poder fazer suas compras com tranquilidade, comprar aqui a sua Extreme 3 e mandar entregar na sua casa, tá? Inclusive o site da Res ele já tem todo o procedimento detalhado, te ensinando a declarar certinho o produto para que ele chegue corretamente. Aí ele passe lá na alfândega, você vai pagar ali o seu imposto normalmente, vai declarar ele como você deve declarar e vai chegar aí na sua casa. E acredite, ainda declarando os impostos, muitas vezes os produtos saem bem mais baratos do que no Brasil. Muito, muito mais quando rola promoção que você só encontra lá nos Estados Unidos. Seja para roupa, para caixa de som, para peça de computador, enfim, o que você quiser, meu parceiro. Então se ligou no recadinho? Vem comigo agora que chegou o momento. Vamos descobrir a verdade. Sem mais enrolação, vou ligar aqui. Cadê meu celular? Rapaz, eu tô num suspense porque eu não quero ter gastado meu dinheiro à toa. Pra quem não sabe, JBL não patrocina, tá? Vídeos do canal. Então que tenha valido a pena. Deixar aqui o volume, ó, em 50%. Hora da verdade, vamos que vamos. $50% aqui do volume, hein? Lembrando que não alterei nada da equalização. Vocês verem o aplicativo como que abriu aqui, ó, na Extreme 4. Belíssimo subgrave, hein? Estou me sentindo animado, hein? Olha, interessante. Essa é a melhor palavra porque eu simplesmente não tenho a menor lembrança da Extreme 3. Nesse primeiro momento, com 50% do volume, me impressionou bastante. Além do mais, vamos dar uma olhadinha no aplicativo aqui que eu fiquei surpreso também. Descobri aqui agora. Para começar, é o JBL Portable, tá? O aplicativo que vocês já estão acostumados por aí. Olha só, na parte de equalização, eu não tenho acesso aqui, pelo menos pelo que eu tô vendo, a detalhes, mas eles colocam aqui o JBL Signature English, que conseguiu
conseguiu entregar um grave excelente. Além do mais, a gente tem o modo Chill e o modo Energetic. Pelas ondinhas aqui, cara, eu diria que o JBL Signature vai deixar uma coisa ali um pouco mais neutra, dando uma pegadinha melhor ali nas frequências mais baixas. O modo Chill aqui, ele pode, cara, tá reduzindo as frequências mais altas e eu não sei, eu tenho que botar a música pra tocar, a gente vai testar isso aqui. Mas o Energetic provavelmente vai acabar entregando ali as frequências mais médias e agudas. Além do mais, olha só que interessante, Playtime Boost, ninguém falou disso aqui pra gente. E tá escrito bem aqui, ó, aumenta o som e prolonga o tempo de reprodução. Cara, esse teste de bateria nessa caixa aqui vai pegar fogo. Além do mais, aqui na penúltima opção a gente consegue fazer um grupo de som estéreo e aqui, ó, informações sobre o produto, a gente tem só mais alguns detalhes, tá? Só achei interessante o fato de não ter aqui a equalização, né? Ah, tem mais pro lado, aí, ó. Do Neida, rapaz. Chegou pro lado aqui, tem o modo vocal, que com certeza vai colocar mais agudo. Eu tô descobrindo um negócio junto com vocês, tá, gente? Desculpa. Desculpe! E finalmente aqui a última opção, o Custom, pra você deixar aqui do jeitinho que você quer, tá? Dando aí a sua pitada de alegria, seja com mais grave, seja com mais médio, seja com mais agudo. Inclusive aqui um pouco mais completo. Rapaz, eu acho que temos aqui um produto que sai um pouco dessa curva, né, de padronização da JBL. Bacana! Então vou voltar aqui por hora pro JBL Signature. Eu não vou aguentar falar isso aqui muito tempo desse jeito não, tá? Assinatura JBL, acabou. Vamos voltar lá, botar uma outra musiquinha, dessa vez em 70% do volume. Bora, minha filha, manda ver. Ó. Mais ou menos 75% do volume, tá vendo, né? Rapaz! Vamos ver as outras equalizações aqui. Pera aí, não é possível. Ó. Chill. Reduziu um pouco mais ele de agudo, como eu falei. Energetic. Bem mais potente. Bravo, hein? Vocal. Ó, esquisito, né? Mudei pra JBL. Bacana! Rapaz, o medo que eu estou nesse vídeo de estar elogiando demais por não ter alguma coisa pra comparar está me corroendo. Porque sim, o som tá muito bom. Inclusive, se vocês notarem bem aqui, ó, escondido nessa parte de baixo aqui, tá o pedido de like nesse vídeo. Gostou, né, malandro? Aprendi com gaveta. Se você ainda não deixou o seu likezinho nesse vídeo, a oportunidade é essa. Inclusive, cara, pra você que quer ficar por dentro aí de oferta, seja de promoção, novidade aqui do canal, cupom exclusivo, códigos de desconto, cara, grupinho do Telegram. Você pode vir aqui embaixo, tá na descrição, caso você não queira aí importar a caixa e tudo mais, eu vou avisar quando esse modelo estiver disponível no Brasil, apesar de ainda não ter data, tá? E caso você esteja vendo esse vídeo daqui a uns 2, 3 meses, aqui na descrição também já vai ter o link dela pra quando ela estiver disponível. Então é só você clicar e já era. Mas já aproveita, larga o seu like aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, inclusive todos os testes e vídeos futuros que rolarem aí desse modelo, falou? Assinatura sonora. Cara, gostei bastante do que eu vi aqui no aplicativo. E por acaso eu não errei nada, tá? Isso aí é bem difícil. Tudo que eu comentei aqui com vocês sobre os diferentes estilos de equalização estavam corretos. Humildade. Se eu pudesse deixar uma recomendação aqui pra vocês, era de deixar mesmo ali na assinatura da JBL, e os outros, eu particularmente no meu dia a dia não acredito que vou usar. O que eu posso vir a usar é o modo de customização, que aí é o meu jeitinho, né? Da maneira que eu gosto. E aí se você quiser, eu acho que fica melhor você partir por ali mesmo. E no que diz respeito ao som de uma maneira geral, cara, eu não tenho o que comentar. É isso. Até agora eu não consigo deixar uma crítica, porque a equalização aqui, ela mandou muito bem. Eu queria, cara, eu queria, juro. Mas simplesmente eu não consigo falar nada. Só quero aumentar esse volume aqui em 100%, pelo menos assim a gente já faz uma coisa meio global, né? Vamos falar do que ela consegue entregar no máximo, pelo menos. Vamos que vamos. My heart is beating, oh my body's breathing, it's just you and me.
Repito o que eu disse. Fui rápido nessa, né? Você não esperava. Estou com medo, porque eu estou achando esse som muito bom pra uma caixa que teve pouquíssimas modificações na sua construção. Por onde que eu começo, cara? Nem 100%, que geralmente, pra quem não acompanha aqui no canal, cai nesse vídeo aqui de paraquedas, as caixas de som da JBL, elas costumam ter uma característica. Passou de 80%, parece que é médio e agudo. Por que isso? Pra poder entregar mais potência, né? Pra ela realmente dar mais volume, sem prejudicar tanto o seu som. Por mais que sim, role ali uma parada, perde um pouco mais ali da potência do grave, subgrave e tudo mais, tá me enrolando aqui, desculpa, tô nervoso. Mas sim, ela entrega uma qualidade de som que assim, sozinha, sem nada pra comparar do lado, me parece excelente. Eu realmente preciso deixar essa porta aberta pra um comparativo, porque eu me lembro como é que foi da última vez. Eu não tenho ouvido absoluto, tá? Quem me dera, mas eu não consigo pegar assim todos esses detalhes. O que eu posso passar aqui pra vocês nesse primeiro momento é que o balanceamento de som está perfeito e que nem em 80% e 100% do volume ali eu senti uma perda significativa da parte de grave e de subgrave. Eu não sei se isso é simplesmente software, tá? Porque o que eles colocaram, né, que a JBL colocou aqui dentro do aplicativo ficou diferente. Não sei se essa atualização rolou para outras caixas aqui, preciso me informar sobre isso, mas eu gostei demais desses modos aqui, cara, e eu acho que vai ser muito legal para vocês e vai fazer uma certa diferença. Principalmente, né, se você vier aqui na parte do custom, que você vai ter essa parte mais personalizável aqui, bem mais adaptativa, vamos dizer, do que o que tinha anteriormente, que era só um gráfico ali um pouco mais básico. E eu também elogiava porque era mais simples para a maioria das pessoas. Enfim, no primeiro momento, o balanceamento da caixa ficou muito bom, ela consegue entregar uma potência bem legal. Vocês viram aqui, né, não consigo simplesmente falar com ela do meu lado, que é bem positivo, de uma certa forma. Em design tá show de bola, a gente precisa testar essa função aqui para ela poder entregar mais volume sem gastar mais bateria, e também vou ter que comprar, né, do meu bolso aqui mais uma vez outra bateria pra gente ver como é que vai funcionar essa situação, tá? Tem muito teste pra fazer, tá muito legal. Então eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo aqui, que você se inscreva nesse canal pra você não perder outros conteúdos da Extreme 4 com mais detalhes. Tenho muito teste pra fazer, pode ficar tranquilo, vou responder. Eu espero, né, todas as perguntas que vocês possam vir a ter desse modelo. Mais uma vez, vocês estão aqui convidados pra deixar o like nesse vídeo, falou? E, cara, eu tô ansioso. Tenho que botar essa caixa aqui à prova e eu tenho que verificar se a JBL consertou a cagada que ela fez com a Extreme 3, na minha opinião. Mas é isso, beijo, ó, fui! Pra você que ficou até o final aqui, eu tenho uma surpresa. Olha só que maravilha. Eu falei que eu não consigo, né, comparar, não tem aqui o ouvido absoluto e tal, pra comparar a caixa com a outra mentalmente. Realmente não rola comigo, né? Eu não sou o Charles Xavier. Mas aí o que aconteceu? Eu preciso, porque é meu trabalho. Então sim, fui lá e ó, comprei. Outra, tá fechada, tá? Aqui, ó. Ó o plástico aqui, ó. Fechadinha, a gente vai botar essa situação à prova e é o spoiler porque vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Falou, se você não se inscreveu, se você não deixou seu like, faça isso porque custou muito caro, tá bom? Por favor, muito obrigado. Mas é isso, bebê. Beijo, fui, até a próxima. Tchau! Mua!